Eu sou Alexandre Jacar, médico ortopedista e em nome da Sociedade Brasileira de Coluna, começando mais uma live. E aí, Jacar? Opa! E aí? Tudo bem? Tranquilo e você? Tudo ótimo. Legal, bacana. Em primeiro lugar aí, muito obrigado por aceitar esse convite aí, em nome da Sociedade Brasileira de Coluna e fico muito feliz de conversar com você. Imagina, Show. Jacar, eu que agradeço. A gente já trabalha faz bastante tempo junto, a gente tem um mindset parecido em relação ao trabalho em equipe, né? Então é sempre um prazer estar discutindo ideias com você já há alguns anos que a gente compartilha dos desafios que a gente tem com os pacientes, né, Jacar? Com certeza, com certeza. Muito bacana. Então, estava comentando, né, que, em primeiro lugar, o Rodrigo, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado, né, e é um apaixonado pela fisioterapia e a prática baseada em evidência, né? E, e a gente passa por alguns tópicos aqui, eu acho que sempre, nosso público sempre tem colegas médicos, tem colegas terapeutas e temos pacientes, né? Então, sempre tentar abordar de uma forma simples o tema e esclarecer. Eu acho que uma das nossas missões, ou enfim, objetivos aqui seria informar, né, Rodrigo? Sim, sim. Fisioterapia na prática clínica no século 2021, né? O que mudou aí? O que mudou? Você está formado há mais de 15 anos, é isso? Me conta um pouquinho da sua formação e o que você fazia no começo, que está muito diferente hoje. Então, Jacar, eu sou formado há 27 anos, né? Me formei em 27? 95, 27. Caramba, eu achava. Não vou falar de idade aqui, eu achei que eram uns 15 anos. Já. Não, vou fazer 49. Bacana. 49, 27 anos de formado. E a fisioterapia no Brasil, ela tem 50 anos, né? A fisioterapia, ela teve, na verdade, o seu surgimento mesmo, assim, modalidades e ferramentas de reabilitação a gente tem desde Hipócrates, né? Mas, assim, Sim, organizar como profissão, de sair dentro da profissão médica e virar realmente, que antes era eletricidade médica. Então, os dois grandes impulsionadores foi no século XX, né? Perdão, século XIX, que seria entre século XIX e século XX, seria as grandes guerras que tinham mutilados e a poliomielite. Foi as duas grandes vertentes para a fisioterapia como uma ciência aplicada, né? A fisioterapia não é uma modalidade de tratamento. A fisioterapia é uma ciência aplicada, assim como a medicina é uma ciência aplicada. E existem especialidades dentro da fisioterapia, nós temos 12 especialidades reconhecidas, e dentro dessas especialidades nós temos ferramentas de avaliação, onde a gente fornece o diagnóstico cinético funcional, e temos ferramentas de tratamento. Então, o fisioterapeuta, ele trabalha tanto na prevenção como na avaliação cinético funcional, no diagnóstico cinético funcional, e no tratamento fisioterapêutico, né? Então, fisioterapia não é uma modalidade de tratamento, é uma ciência, né, aplicada e que tem especialidades, e dentro dessas especialidades nós temos ferramentas, habilidades de tratamento em mais de 12 especialidades. E a grande evolução que teve, a primeira é nesse entendimento, né? A fisioterapia, o desenvolvimento científico dela foi assim, gigantesco. Não só em universidades, por exemplo, no Brasil, em 1969 a profissão foi aprovada, era uma profissão com 3 anos de curso, né? E nossa, depois foi para 4 anos de curso. Hoje, por exemplo, eu tenho pedidos de currículos na nossa clínica e novos fisioterapeutas chegando, por exemplo, na PUC de Campinas, que fizeram 5 anos, que a graduação agora é 5 anos, né? Mais de 4.400 horas. Fizeram 2 anos de residência, por exemplo, em trauma, residência hospitalar, 2 anos, R1, R2, e chegam com 7 anos de formação, né?
Caramba. Então, e aí você tem provas de títulos, né? Para você ser um fisioterapeuta do esporte hoje, tem a Sociedade Brasileira ou Sociedade Nacional de Fisioterapia do Esporte. Você tem provas de título, super difícil, 20 a 30% passam, para poder ter o registro de... Para você ser um fisioterapeuta ortopédico traumatológico, você tem que passar na prova de título de especialista, depois de ter feito especialização, depois de ter feito graduação. Então, a fisioterapia, como a capacitação de profissionais, ela teve uma grande evolução, porque a grade horária, como a ciência vai evoluindo, você tem que preparar o fisioterapeuta generalista, porque o corpo de ciência vai aumentando. Então, o curso ele vai ficando mais largo, né? Sim. E, por exemplo, no Brasil, nós temos a Brazilian Journal Physical Therapy, que é a terceira melhor revista de fator de impacto do mundo, dentro das revistas de reabilitação, com 4,8 de fator de impacto. O que isso representa, né, Jacar? Não tem nenhuma revista médica, não sei, eu acho que é médica psiquiátrica, que tem no Brasil 4,8 de fator de impacto. Por quê? Porque na década de 90 e na década do ano 2000, houve um boom de abertura de universidades federais e de fisioterapeutas ingressando em mestrado e doutorado. Então começou a ter vários polos de pesquisa, não só de ciência básica, como de estudos clínicos em humanos. Então a fisioterapia no Brasil, como ciência, ela realmente evolui muito. Quando a gente fala daí do que a gente está falando de coluna, né, Jacar? Sim. Antigamente, tudo era voltado para evidência nível 5, né, Jacar? A experiência do fisioterapeuta e automaticamente pouco critério, baseado, evidentemente, no que eu estou falando de ciência. Então, eu acho que as grandes questões que mudou na fisioterapia como profissão, abordando pacientes com coluna, foram em várias frentes. Dentro da fisioterapia, das especialidades, você falou que são 12, digamos, mais voltadas para a coluna, seriam quais? Você tem esportiva, ortopedia... Tem a fisioterapia ortopédica traumatológica, você tem a fisioterapia esportiva, você tem a fisioterapia aquática, você tem a fisioterapia em osteopatia, você tem a fisioterapia em quiropraxia. São especialidades específicas que os fisioterapeutas comumente veem pacientes de coluna, né? Então, assim, transferindo para a medicina, seria como, por exemplo, o fisiatra, o reumatologista, o neurologista, o ortopedista, comumente recebem pacientes com queixas na coluna, né? São especialidades que se dividem entre si. E o que teve de mudança mesmo respondendo essa pergunta, né, Jacar? A primeira coisa foi o fisioterapeuta inserido na atenção primária. Então, por exemplo, isso começou... O país mais velho que tem o fisioterapeuta na atenção primária, dividindo em saúde pública com o GP, né, o General Practitioner, em hospitais, que é acesso direto, o paciente ele vai lá e ele pode... consultar ou um GP, ou ele pode consultar um fisioterapeuta na atenção primária. Começou na Holanda, já tem quase 30 anos. E depois foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, todos com fisioterapeutas de primeiro contato. Nos Estados Unidos já são 50 estados mesmo. Por quê? Porque começou a sair estudos, o primeiro estudo foi com 500 mil de pacientes, foi um estudo retrospectivo. Aí teve um outro estudo no seguro médico militar, com 800 mil pacientes. E viram que quando um paciente procurava, em crise aguda, procurava um fisioterapeuta antes de 90 dias no primeiro estudo e antes de 14 dias no segundo estudo, o número de cirurgias de necessidade de bloqueio e de pedidos de ressonância magnética, eles diminuíram drasticamente os custos operacionais. Então, na verdade, não é porque... os governos acharam o fisioterapeuta bonitinho, fisioterapeuta não sei o quê, porque reduziu o custo. Sim. E como os red flags, eles são de 2% a 5%, e os fisioterapeutas de atenção primária têm um treinamento de triagem bem forte, eles, na verdade, tiraram aquele grande peso da atenção primária dos ambulatórios
dos clínicos gerais e dos GPs em alguns países de saúde pública, dividindo esse... E tem vários estudos de segmento de follow-up, observando questões de satisfação da população, resultado clínico. Então, a primeira coisa foi isso. A segunda foi em ferramentas científicas, principalmente de questionários, para avaliar a triagem de pacientes com a segunda estratificação, que é o Yellow Flag, né? Pacientes com questões psicossociais, que o quanto é importante isso hoje no dia a dia, a gente começar a triar pacientes agudos que podem se tornar crônicos e avaliar o perfil do paciente crônico para saber qual a integração da equipe, quem vão ser os membros da equipe para poder atender esse paciente. Semana passada, Jacaré, eu estava atendendo um paciente, estava saindo de 1 ano e meio de depressão, um cara vencedor, tá, Jacaré? Um cara vencedor, empresário, engenheiro, teve 1 ano e meio de depressão. O cara só não se matou por causa do filho de 8 anos que lembrava do filho. E eu estou tratando de uma capsulite adesiva dele, que muito referente a esse final de ciclo, né? Mas o impressionante na história desse paciente não é isso. Esse paciente, Jacaré, foi internado, foi para emergência 56 vezes em 1 ano e meio, com uma dor em cima do apêndice. Foi feito colonoscopia, foi feito endoscopia, foi feito tomo de tórax, foi feito ultrassom, nada. Nada. Sabe que é 56 vezes o nego com uma dor excruciante procurar uma emergência. E o que a gente está falando é que... Não foi operado, pelo menos. Não achavam nada, não tinha hemograma, tudo negativo. E aí, depois da 30ª, ele começou a ir num pronto-socorro, que daí o médico conversava mais com ele, já entendeu a questão do problema dele. E aí a dor sumiu e sobrou capsulite, né? Então, o que eu estou falando é que quando a gente atende um paciente hoje na nossa frente, a grande evolução que houve foi a coleta de dados para a gente entender os fatores multidimensionais desses pacientes. Então, você lembra, a primeira estratificação, chegou um paciente na nossa frente, a estratificação das diretrizes, esse paciente é red flag, esse paciente tem uma dor específica, eu sei qual tecido nociceptivo está gerando sintoma, ou esse paciente é uma dor inespecífica, seja aguda ou seja crônica. E que é 90% dos casos em todas as diretrizes publicadas em todas as sociedades médicas, né? Então, a primeira coisa é saber nesses 3 subgrupos quem é seu paciente. É um red flag, é um paciente específico, está claro no exame físico, no exame neurológico, nos testes irritativos que você sabe o que está acontecendo com esse paciente, né? Uma estenose degenerativa do canal vertebral, uma hérnia discal com compressão radicular, uma sacroileite. Então, você entende qual tecido periférico está gerando nocicepção e o cérebro vai disparar, evidentemente, a informação se o paciente tem dor ou não, né? Porque nocicepção não é dor. E o terceiro, o grande problema nosso é inespecífica, né, Jacar? O Brasil não aceita o diagnóstico de inespecífica. E aí entra uma terceira questão. Tudo bem, esse paciente é inespecífico. Faz uma explicação de meia hora do paciente, mas o que eu tenho então, doutor? Da onde vem essa dor? E aí é grande avanço, né, Jacar, que eu vejo que não é porque esse paciente é inespecífico, porque o tecido periférico, na sua anamnese, no seu exame físico detalhado, e aí você observa o exame de imagem, e aí a gente sabe dos maiores grandes estudos, né, que o exame de imagem, cada vez mais ele está sendo muito importante para pacientes com as questões relacionadas a câncer, a tumores, a fraturas, infecções. Mas quando a gente entra em alterações degenerativas, degenerações facetárias, abaulamento, protusões, né? Listese grau 1, grau 2, a prevalência na população normal é muito grande. Então, por isso que aquela questão do slow medicine, de uma boa anamnese, um bom exame físico, e observar o exame de imagem, e aí você ter um pensamento, um raciocínio bayesiano, para você tentar falar o seguinte, ó, como tem 7 dimensões, né, Jacar? Tem a patoanatômica, tem a física, tem a genética, tem a social, tem a psicológica, tem o estilo de vida. Você observa assim, quais dimensões estão interagindo para esse paciente que está na minha frente agora, está especificamente quais dimensões dominantes, né? Então vamos supor, patoanatômica, um paciente teve um trauma, queda, fratura compressiva de L3, é patoanatômica dominante. O exame de imagem está mostrando, a história demonstra
e o tratamento é documentado e tem protocolo para isso. Mas sim, quando o paciente não tem trauma, né? Quando o paciente especificamente não tem esse assunto que não é patoanatômico, a questão física, então, na minha área, Jacar, na minha área, a questão física, que a gente passou por um processo de evolução. Então, antes a gente valorizava a perna curta, porque daí tinha rotação do ilíaco, subluxação vertebral, mau alinhamento, desequilíbrios musculares. Mas isso é o seu ponto ainda, né? Tudo isso especificamente, estou falando das questões físicas, um estudo atrás do outro, também mostrou especificamente que em populações que nunca tiveram dor apresentam essas alterações. A mesma coisa. Apresentam essas alterações. Então a questão é que se você falar, então nós fomos treinados na faculdade ao longo dos anos, entender ou a resposta do que o paciente tem, a imagem me mostra, ou alguma coisa biomecânica vai estar na minha cara que eu vou definir o que é. Né? E a maioria delas gera um efeito nocebo no paciente. Seu sacro está torcido, você tem uma vértebra fora do lugar, você tem uma perna mais curta, você tem um encurtamento de isquiotibiais, e tudo isso com estudos de longo prazo, estudos prospectivos, estudos coorte, mostraram que populações sem sintoma também apresentam isso. Mesmas alterações. Então aí começou, peraí, e aí começou a questão da dicotomia, né? Mente e corpo, né, Jacar? Então o que a gente está falando? Quando houve, principalmente pesquisadores da Austrália, Lauren Mosley, principalmente, e outros pesquisadores da Universidade de Sydney, da Universidade La Trobe, ou umas 3, 4 universidades, começaram a publicar estudos do entendimento da neurofisiologia da dor, e você começar a explicar para o paciente, em vez de a gente ficar explicando, pegar uma coluna, ou pegar anatomia e ficar explicando anatomia para um paciente com dor crônica, a gente começar a conversar, a se comunicar com o paciente a respeito especificamente de o que é dor, aonde que é produzida. Ação em dor, né? O que é neurofisiologia da dor de um modo para leigo entender. E confrontando, e lembrando que isso não é novidade, lembrando que especificamente na década de 80, o Beck Book foi um dos grandes pioneiros a começar a confrontar estudos de exames de imagem, confrontando com exames de pacientes sem sintomas, né? Então houve uma evolução na educação do paciente naquele contexto antigo das escolas da coluna, onde automaticamente colocavam os pacientes em palestras de você manter a coluna ereta, manter a coluna super reta, que você não podia abaixar e dobrar a coluna para pegar alguma coisa, que você tinha que se manter rígido. Tudo isso foi saindo, e porque mostrou que estudos para prevenção do primeiro episódio de dor em populações de trabalho não mudou nada, né? Não mudou nada. Até que o Gordon Waddell, que era um cirurgião ortopedista da Europa, começou a confrontar essas crenças e começou a confrontar com estudos mostrando alterações normais em pessoas sem dor em exames de imagem, o excesso de cirurgias também, o excesso de cirurgias, enfim. Começou a ter uma revolução no entendimento para a educação do paciente. Então, quando começou a ter essa revolução da educação em dor, e a gente começou a entender e se comunicar com o paciente, a gente começou a entender que, evidentemente, a periferia, né, ela não é responsável, nenhum nervo periférico, ele consegue ter a capacidade isolada de ele produzir dor por si só, ele é um nervo aferente, que ele manda informação para o sistema nervoso central, e que o sistema nervoso central, córtex cerebral, recebe múltiplas informações de outras áreas, que envolve crenças, que envolve cultura, que envolve emoções, que envolve audição, que envolve visão, que envolve tato, e o cérebro está processando essas sinapses e tomando decisões a cada segundo para saber se aquela informação nociceptiva que está vindo, ela é importante ou não é. Então aí a gente começou a entender o papel de emoções. E aí a fisiopatologia do estresse, a fisiopatologia, a neuroquímica da ansiedade, da depressão, em como isso altera quimicamente o cérebro e pode fazer com que o cérebro se desregule, começou a mudar o nosso entendimento, né? E isso até entra só nessa pergunta, para não perder aqui, ó, Dica Marques, ela está perguntando o que poderia ter minimizado esse sofrimento daquele paciente que você comentou de 50 vezes no pronto atendimento em um ano. A grande questão que eu vejo, e o paciente é muito ciente disso, e isso é uma questão muito importante que eu vejo no perfil nosso como sociedade hoje.
Ninguém quer passar pelo ciclo, ninguém quer passar. Ninguém quer passar por nenhuma etapa de aprendizado, nenhuma etapa de evolução. Esse paciente, está claro que ele entendeu que ele precisava passar por essa fase, ele teve acompanhamento psiquiátrico, ele nunca parou de fazer exercícios, ele teve psicoterapia, e ele percebeu que essa fase de 1 ano e meio foi um processo que ocorreu da doença e que ele está saindo mais forte. Mas todo mundo hoje quer um remédio que você não tenha nem 30 dias de depressão. E essa é a grande questão que eu vejo do problema também com pacientes com dor crônica na coluna ou com pacientes quando você entende que a história natural da doença ela tem uma evolução em fases e todo mundo hoje quer uma resposta rápida. E é essa resposta rápida, essa falta de paciência que entra o que a gente chama dos 171, dos charlatões, que estão sempre à espreita com essa característica da sociedade que não quer passar por nenhum processo, não quer passar por nenhum modelo especificamente, que depende muito mais dele, muito mais da autoeficácia, muito mais da mudança de hábitos para isso, né? Na verdade, a maioria dessas pessoas que aproveitam, né, dessa vontade do paciente imediata, vem, entre aspas, técnicas que são, para o paciente, absolutamente passivas, né? O paciente não tem a função, a atividade nessa, né? São técnicas aplicadas e a reabilitação a médio e longo prazo, o paciente precisa participar, né? Fazer o seu esforço ali dentro dessa estratificação que você estava comentando, né? O grande paradigma que a gente tem hoje, na minha opinião, Jacar, é que a pior coisa que você pode fazer para um paciente é um paciente que tem uma dor específica. Tem uma dor específica. Então, vamos supor que ele tem uma hernia extrusa. Esse paciente tem uma hernia extrusa pegando raiz de L5 e é uma falta de empatia completa, na minha opinião, você chegar a fazer um discurso totalmente psicossocial e esse paciente, por exemplo, acabou de abrir uma padaria e esse paciente fica 12 horas em pé e o cara não consegue ficar 5 minutos sem gerar uma dor radicular excruciante. E você vem com um modelo totalmente psicossocial, no sentido, olha, a história natural da doença demora 5 ou 6 meses. Isso aí vai passar, o disco vai ser reabsorvido. No sentido que eu estou falando o seguinte, você ter uma abordagem integrada e ativa com esse paciente com medicação específica, uma avaliação específica para saber se ele é responsivo na reabilitação, um discurso que a gente chama de reassurance, explicar para ele, olha, tem história natural da doença, você não está com drop foot, você não está com caldequina, então a gente está com você semana a semana te avaliando. E a questão é, dia após dia, a gente observar a curva que esse paciente está tendo, para você entrar junto com uma equipe, junto com bloqueios, ou entrar com uma cirurgia endoscópica, porque a gente sabe que com 1 ano o resultado vai ser igual, que com 2 anos o resultado vai ser igual, mas tem pacientes que não tem como esperar 6 meses. Sim. A gente sabe que é minoria, mas eu estou falando que é de caso em caso. A outra coisa também, a gente não reconhecer quando o paciente é da esfera social e da esfera psicológica e da esfera psicossocial dominante, ou seja, esse paciente está tendo esses sintomas, esses sinais, esse sofrimento por domínio psicossocial e você fazer procedimento invasivo nesse paciente e fazer esse paciente fazer cirurgia à toa. Ou seja, é um dos grandes males que a gente faz. E a outra coisa é a incompetência nossa de não fazer uma boa anamnese, de não fazer um bom exame físico e a gente classificar esse paciente como psicossocial e esse paciente tem uma questão periférica, que foi a incompetência do treinamento daquele profissional que não reconheceu isso. E aí ficar fazendo também só discurso de educação em dor, ficar fazendo discurso de se manter ativo, ficar fazendo discurso... Então, o meu grande desafio hoje é a coleta de algoritmos de dados para a gente reconhecer cada paciente tem uma digital e uma combinação de dados e a partir desse momento a gente conseguir triar o melhor tratamento para esse paciente, seja em grupo ou seja com um profissional dominante naquele momento daquele paciente, entendeu? Sim. E você consegue... Existe esse algoritmo, essa estratificação, e você, sobre o Spine Data, né? Pensando um pouco nos colegas fisioterapeutas, nos médicos que nos escutam, que nos ouvem, como é que está esse projeto do Spine Data, dessa coleta de dados, né?
Então, o Spine Data ele chegou a 2.400 vidas, né? São 5 anos de coleta de dados e mais de 400 telas de dados de 204 artigos científicos, né? Então, é um modelo de triagem, onde você tria o paciente agudo na capacidade que ele vai poder virar crônico, com mais de 12 variáveis. Você tria... são 8 questionários validados para a língua portuguesa que avaliam todas as questões psicossociais, sociais, cinesiofobia do paciente. Todos os testes de exame físico que tem sensibilidade e especificidade validada dentro de um exame de coluna, cervical, torácica e lombar. Fraturas com classificação da AO. E o mais importante, ele vai ajudando o profissional, a equipe interdisciplinar, a observar caminhos, né? Observar caminhos se o paciente é dominante tratamento conservador, se ele é dominante tratamento conservador mais bloqueio intervencionista ou se ele é dominante cirurgia. Tudo baseado em diretrizes, nada tirado da cabeça, né? Na fisioterapia, ele dita caminhos, ele indica caminhos em subgrupagens, porque a gente sabe que não é todo paciente que necessita de terapia manual ou manipulação, não é todo paciente que necessita de controle da dor com acupuntura, com eletroterapia, é só na fase aguda e nem todo paciente está na fase aguda incapacitante, não é todo paciente que vai começar, ou nem todo paciente que necessita de retirada de carga axial, por exemplo, como colocar numa água, numa hidro. Então, cada paciente tem um perfil psicossocial, cada paciente tem um caminho de reabilitação, cada paciente tem uma fase ou está na fase aguda ou crônica. E o mais importante, né, que é trabalhar dentro do critério de saúde baseado em valor, que é coleta de resultado clínico. Então, cada clínica, cada centro, cada time de saúde, ele vai ter a aferição dos seus resultados em follow-ups, né, de 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aí a gente vai começar a comparar serviços na resolutibilidade de perfis específicos de pacientes, né, Javier? Sim. Pensando nesses dados, por exemplo, você tem como avaliar objetivamente se o paciente, se você teve sucesso com aquele tratamento, né? Se você tem um questionário de incapacidade, escala de dor e o GPE, né, o Global Perceived Effect, você tem como avaliar objetivamente se esse paciente melhorou ou não, né? Porque se você não... você fala muitas vezes o paciente está um pouco melhor e você fica insistindo nesse tratamento conservador. Eu vejo isso também, né? Às vezes a pessoa não atingiu uma função boa e insiste-se no tratamento conservador, né? Então, acho que você pode, através desse sistema, também avaliar isso, né? Objetivamente. Teve sucesso ou não teve? O grande benefício são vários, né? Porque a triagem muito bem feita de um paciente crônico, você ter 7 dimensões psicossociais, você ter se ele é responsivo à reabilitação, se ele deve ir para bloqueio, se deve ir para cirurgia, e coleta de resultado clínico em vários follow-ups, mandado eletronicamente para o paciente, com disparos automáticos. E principalmente também é uma ferramenta de educação, porque cada teste clínico tem vídeos e a literatura de onde foi tirado. Cada especificamente tomada de decisão tem as referências diretas linkadas no PubMed, da onde foi tirada. Cada protocolo de reabilitação tem os vídeos de como é o protocolo de reabilitação. Então, ele é uma ferramenta ao mesmo tempo de atualização e também é uma ferramenta especificamente de como cada serviço vai comparar a sua performance. E essa performance vai ser aliada à experiência do paciente, aos resultados com questionários específicos e principalmente custo, né? Custo, né, Jacar? Então, você falou naquela avaliação inicial, né? Então, quando a gente compara custo, quando a gente compara a experiência do paciente, quando a gente usa diretrizes de triagem, a gente tem um nome, né? VDHC, Saúde Baseada em Valor. E que, no caso, as remunerações do futuro, elas serão muito baseadas no critério de saúde baseada em valor e na pontuação de performance de serviços. Ou seja, a gente vai sair do campo filosófico, onde você fala assim, eu não gosto de cirurgia endoscópica, eu prefiro a microtubular. O fisioterapeuta fala, cara, eu trato o paciente com RPG e com caminhada. O outro trata com tratamento de fáscias. Ele pode ser qualquer disciplina.
mas você não consegue escapar mais da coleta de resultados e observar em pacientes específicos, por exemplo, abaixo de 60 anos, crônicos, com dores axiais, você vai comparar a taxa sua de sucesso, a taxa sua de performance. E aí a gente que aprende, porque eu posso aprender hoje com uma pessoa que não bota a menor fé no método que ela utiliza na clínica dela para tratamento não cirúrgico, e eu vou aprender porque ela vai ter, através do resultado dela, como vai ser superior, por exemplo, ao que eu faço hoje, a gente, através de encontros e simpósios e jornadas específicas, a gente pode chegar em respostas ou em caminhos que hoje não estava se pensando, né? Sim, sim. Isso aqui, ó, tem um comentário do Alex Heder, físio. Dados são extremamente importantes para que possamos acertar nessa hora e só assim vamos ser assertivos. Avaliação como e porquê e para quê, né, da Fair Fitness Center. Bacana. E pensando um pouco no paciente agora, vamos pensar agora no paciente que nos ouve, assim. Como ele já ouviu no passado, eu tenho uma hérnia de disco, não posso fazer nada. O paciente tem medo, né? Tem medo do movimento, tem medo da atividade física, mesmo que esse diagnóstico tenha sido há 5, 10 anos atrás. Como essa pessoa pode começar uma atividade, ou quem precisa de uma avaliação de um fisioterapeuta ou de um médico? O que a gente fala especificamente é a primeira coisa, a gente sempre olhar com o paciente com o treinamento e triagem. E o paciente observando ele mesmo, sinais de alerta. Então, sinais de alerta, se você percebe que os seus sintomas, apesar da intensidade da dor, e você percebe que você tem fraqueza em algum grupo muscular, se você percebe que você não consegue subir uma escada, que seu quadríceps não tem força depois do início dos sintomas, se você não consegue levantar a ponta dos pés, se você está tendo anestesia na região da região inguinal, você mulher, você homem, observa na sua região da pelve que você tem anestesia. Se você está tendo alteração do controle das fezes, alteração do controle de urina, se você perdeu peso recentemente sem motivo, se você teve câncer diagnosticado nos últimos 5 anos, se você está tendo febre junto com a sua dor, se sua dor é principalmente noturna, todos esses critérios a gente chama de sinais de alerta, que são sinais importantes para você ser triado para o médico e para você fazer exames subsidiários. Se você tem ausência desses sinais e sintomas e a sua principal queixa ela é incapacidade, você não consegue fazer determinadas coisas porque a dor não deixa, porque a mobilidade não deixa, o fisioterapeuta ele é um profissional muito capacitado para a gente avaliar quais incapacidades você está tendo, em quais tarefas, e perceber e alinhar dimensões específicas, incluindo dimensões psicossociais e incluindo sinais e sintomas físicos, que a gente pode chegar a um caminho para devolver você a fazer o que você quer antes. A função do que um fisioterapeuta nasceu é que você hoje, a gente pergunta para você, paciente, o que você gostaria de voltar a fazer, o que você não consegue fazer. Isso a gente chama de incapacidade. E essa incapacidade, o fisioterapeuta nasceu para eliminar a incapacidade. E essa incapacidade ela pode ser especificamente por causa da dor ou por outros fatores. Um paciente, por exemplo, é a primeira coisa que eu pergunto: qual o objetivo que você está aqui comigo? Porque isso é até inclusive entre fisioterapeutas. O meu objetivo não é melhorar a flexibilidade. O meu objetivo não é melhorar potência, força, resistência, melhorar a propriocepção, melhorar a mobilidade. A minha principal função é você voltar a fazer aquilo que você não estava fazendo. Um paciente, por exemplo, quando eu perguntei isso, há 3 semanas, Jacar, ele falou o seguinte: olha, com a lágrima nos olhos, eu tenho um filho de 4 anos e meu filho mudou o comportamento dele comigo porque ele não entende que eu não posso mais carregá-lo. E isso é a principal dor que eu sinto hoje, de eu estar incapaz de carregar meu filho, que é forte, que já é troncudinho, e eu, por não carregá-lo, meu filho acha que eu não tenho mais, ou que eu não gosto mais dele. E isso, a partir desse momento, a gente entende que é muito mais do que simplesmente ganhar variáveis físicas quando a gente está atendendo o paciente. Não só para mim, como para você como cirurgião, Jacar. Sim, muito bacana. Que legal.
Pensando agora um pouco no médico, quando faz... Na minha formação, eu tive, acho, muito pouco essa abordagem multidisciplinar. Eu lembro na faculdade que a gente colocava fisioterapia e o médico colocava o que fazer, mas isso não está certo, né? Porque você tem, como falou, é uma ciência e você faz o diagnóstico, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento, orienta o tratamento. Então, Mas, essa é uma questão... O que você precisa, qual a informação importante para que o médico coloque na prescrição de fisioterapia? Isso é interessante, né, Jacar? Porque aí é uma questão da cultura entre nossas duas profissões, que antigamente era uma visão, era uma questão de muita rivalidade, e ainda tem hoje, tem muitas arestas a serem preenchidas, principalmente com gerações mais antigas, que criaram e cresceram dentro de um modelo biomédico e dentro de uma estrutura organizacional que a gente chama de liderança vertical, né? Vocês próprios médicos têm uma liderança vertical dentro dos ambientes universitários e hospitalares, do qual eu também vim, dentro desde o R1 até o chefe, né, Jacar? E a gente sabe que os modelos novos de liderança, eles são modelos horizontais, onde as competências elas são evidentemente focadas na resolução do problema do paciente. O cuidado é centrado no paciente e não especificamente centrado em quem é o profissional mais importante para que isso aconteça. Então, eu faço uma brincadeira, né, Jacar? Quando você encaminha para uma nutricionista, você não encaminha dizendo assim, olha, prescreve para ele 300 gramas de alface, não prescreve para ele carboidratos, prescreve para ele proteínas. Você simplesmente encaminha para nutricionista. Quando você encaminha para o psicólogo, você não fala assim, olha, explora como foi a relação dele com a mãe dele aos 4 anos de idade. Olha, eu quero que você faça terapia cognitiva comportamental, não me faça junguiana. Não, você encaminha para o profissional psicólogo. Assim como também para um dentista. E todos eles são profissionais não médicos. O problema é que existe realmente uma certa fricção e atrito entre médicos e fisioterapeutas, porque, como eu disse, fisioterapia não é um procedimento. E, por exemplo, se um cirurgião de ombro manda um paciente para mim hoje, como é dentro do Instituto Wilson Mello, em Campinas, dentro do IMAP, em Indaiatuba, dentro da Clínica Singular, que é uma clínica de dor em Campinas, da Endoclínica, que vocês todos estão juntos, por exemplo, o cirurgião de ombro, quero saber, cara, você fez um pós-op de manguito, quero saber como é que estava esse tendão, você fez um reparo, fileira única ou dupla fileira? A cabeça da cartilagem humeral, ela estava íntegra? O paciente tem lesão labral junto? Não tinha lesão labral junto? O paciente tinha quanto de retração do tendão? Então, são questões que envolvem questões técnicas que tem que mudar totalmente a reabilitação baseado nessa questão técnica. Na coluna é a mesma coisa. Eu preciso saber dados importantes. O diagnóstico médico que você colocou, o CID que vem, porque todas as operadoras de reembolso de saúde são importantes, e encaminhar para avaliação e conduta fisioterapêutica, que é, evidentemente, o que um fisioterapeuta faz. E o mais importante, assim como tem médico não capacitado, tem fisioterapeuta não capacitado. E eu converso sempre com o paciente, né, que existe uma cultura, por exemplo, se a gente encaminha para o nutricionista, encaminha para o psicólogo, e ele vai no psicólogo e não foi empático, não gostou, não teve um raporte, uma conexão, eles falam assim, ó, a psicologia para mim não funciona. Ele classifica a ciência. Agora eu tenho pacientes que passaram por 18 médicos, ele não fala que a medicina não o ajuda, ele foca no profissional. Olha, 18 médicos anteriores não me ajudaram. Sim. É a mesma coisa na nossa profissão como fisioterapeuta. Você está indo num profissional. Então você tem que avaliar especificamente a comunicação que esse profissional teve, como ele te examinou, como ele te avaliou, o que ele informou que vai ser feito, qual é o prognóstico, qual o tratamento que ele colocou, se é baseado em evidências ou não. E o consumidor, o cliente, o paciente como consumidor, avaliar a qualidade do profissional que ele está, como hoje também ele avalia médico. O paciente fala para mim, ó, Rodrigo, fiquei 3 horas esperando na sala de espera, o médico ficou 10 minutos comigo, não me examinou e olhou meu exame de imagem e falou que eu tenho que fazer cirurgia. Eu não volto mais lá. Mas ele não fala a medicina, concorda? E no mesmo problema que ele tem com o médico, ele vai ter com fisioterapeutas também.
que não estão atualizados ou que não estão vivendo de propósito. Mas, graças a Deus, nós somos um exército gigante de fisioterapeutas comprometidos, fisioterapeutas que sabem muito e, principalmente, né, diminuem capacidade, diminuem custos exagerados de saúde e com cada vez menos sessões presenciais. Jacar, isso é o mais importante. Não tem mais essa de 30, 40, 50 sessões, paciente escravo. Cada vez mais sessões, né? Quantas sessões? O foco é na autoeficácia, do paciente, né? Então, a gente fala especificamente, por exemplo, um pós-operatório de uma cirurgia endoscópica, a literatura mostra, e realmente a nossa experiência mostra, que é 4 meses, né? Um paciente, se vai para a cirurgia com drop foot, pode durar 1 ano até a recuperação funcional. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer 100 sessões. Eu tenho pacientes com 6 meses de acompanhamento com 4 sessões. Ele fez fisioterapia todo dia, mas do meu lado apenas 4 sessões. Por quê? Porque a gente foca na educação, a gente foca na autoeficácia, a gente foca em todo o cuidado que a gente tem com o paciente. E se o perfil do paciente for esse, aí que é a questão importante, que o número de sessões vai diminuindo gradativamente, né, José? Sim. Mas a gente tem uma questão cultural para trabalhar também, né? Porque se você... tem um exemplo em casa. Minha mãe tem uma listese, um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, né? L4, L5. E ela me pergunta assim, mas o médico tem que falar o que vai fazer para fisioterapia. Como ele não fala? Tem que falar. Eu falo, não, mãe, não é assim que funciona. O fisioterapeuta tem que ter a autonomia dele para fazer a avaliação e o tratamento, né? Se não fizer, você muda de profissional. Assim como muda de médico, você pode mudar de fisioterapeuta. É interessante, Jacar, que você falou, porque, por exemplo, é interessante que a gente está sempre entendendo as fronteiras e cada vez mais eu sou um triador, eu faço muito triagem e educação com o paciente. E como o paciente confia muito, porque como a maioria do tratamento é conservador, a gente evita cirurgias, o paciente melhora a capacidade, muitas vezes eles começam a criar uma confiança que ultrapassa o meu conhecimento. Muitos deles, quase todos. Eu tenho que continuar tomando esse remédio, Rodrigo? Rodrigo, você tem certeza que eu tenho que tomar esse remédio se eu já estou melhor a prescrição do remédio? Eu falo, olha, eu não sou médico, eu não prescrevo medicação, eu posso entrar em contato imediatamente com o seu médico para conversar com ele, mas você tem o WhatsApp dele, conversa com a secretária e se ele te encaminhou, é para você fazer. É um trabalho em conjunto. Então, toda hora a gente está recebendo desafios para educar a população quais são as fronteiras, quais são os limites e que cada um tem que trabalhar em equipe, cada um tem que trabalhar em time, né? Então, é essa abordagem que eu tenho, cada vez mais orientando o paciente sobre as novas mudanças que estão tendo, e as mudanças vão ser cada vez maiores, né, Jacar? Entrada de algoritmos, inteligência artificial, saúde baseada em valor, o paciente cada vez mais... Tem paciente que traz artigo para mim, Jacar. O cara traz artigo, entendeu? Então, isso é importante, que o paciente tem que ter uma comunicação aberta, eu não tenho que estar com um pedestal na frente do paciente ou acima do paciente, né? Eu sou um consultor do paciente. Eu sou um prestador de serviço. E a melhor prestação de serviço que eu posso dar para ele é educação e informação baseada em evidência. Né, Jacar? Sim. Até tem um comentário, falou, pena que no dia a dia não é assim. Realmente, leva muito tempo para você mudar, mas como o Rodrigo falou, tem profissionais altamente capacitados aqui no Brasil, e eu acho que esse exército, né, de fisioterapeutas e médicos bem formados e intencionados vão aos poucos formando essas equipes multidisciplinares e trabalhando em prol do paciente. Esse é o grande gargalo. Isso que é importante, né? Esse é o grande gargalo hoje, Jacar, porque o primeiro, como a gente falou, um paciente coluna cervical, torácica ou lombar, chegou para a gente, primeiro desafio na triagem. Qual subgrupo o paciente é? É red flag, o red flag, ou o paciente é inespecífica ou específica. Se ele é inespecífica, Jacar, crônico, e tem multivariáveis ou multidimensional que precisa de equipe, então você determinou que ele precisa. Ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele está com sobrepeso e ele está sedentário. Então aí você viu que sozinho você já não vai fazer como médico. A pergunta é, aonde está a sua equipe? Quem é a sua equipe? Vocês conversam entre si? Vocês têm reuniões periódicas para discutir caso? Porque a questão daí é a implementação do guideline. É a implementação da diretriz.
E aí, a maioria o que acontece hoje, o paciente sai cheio de pontas a esclarecer. Ninguém deixa ele falar. A gente interrompe o paciente a cada 10 segundos. Né? E o paciente sai e fala assim, ah, tá, ele falou que eu preciso diminuir meu peso, ele falou que eu preciso ir no psicólogo, ele precisou ir na... Mas aonde que eu vou? Com quem? O que esses caras estão conversando com quem passou primeiro? Porque é uma roda, né? Ele pode entrar por mim e depois passar por você e passar no psicólogo. Ele pode entrar pelo psicólogo e o psicólogo, que é treinado, mandar direto para você ou mandar para mim. Então é uma ciranda que todo mundo pode ser porta de entrada. Mas só vai ser porta de entrada quando as equipes estudarem juntos, Jacquard. Sim. E ninguém faz isso, Jacquard. Ninguém faz isso quase hoje. Tá? Na correria do dia a dia, operadoras de saúde, convênio, massivo atendimento. A verdade é essa. A gente sabe que são ilhas de excelência e que, na verdade, é muito mais discurso de palco do que uma realidade por si só que os pacientes têm benefício, né? Mas, ó, hoje, assim, você consegue um centro como o Instituto Wilson Mello, como a Endoclínica, ou lugares que eu tive o privilégio de trabalhar. É difícil você implementar, por exemplo, aqui em Avaré, como um centro multidisciplinar no loco, né? Ou apenas um local com todos esses profissionais. Só que é possível, eu tenho aqui em Avaré os contatos com o fisioterapeuta, com o psicólogo. Então, não só falando para as pessoas que também moram em cidades pequenas como eu, que não necessariamente você tem que ter um centro, mas você tem que ter os contatos de vários profissionais, né? Não, qualquer cidade pequena, Jacquard, na minha opinião... Mas eu tenho contato com vários outros profissionais. Jacquard, na minha opinião, qualquer cidade pequena, 30, 40, 50 mil habitantes, você pode estar no seu consultório sozinho, não tem espaço para centro de reabilitação, mas, meu amigo, você tem reuniões online e você pega um psicólogo interessado, uma nutricionista interessada, um fisioterapeuta dedicado e começar a fazer reuniões mensais, mesmo que cada um no seu consultório, você consegue fazer uma rede de network e começar a drenar esses pacientes na sua própria cidade com pessoas que estão tendo os mesmos mindsets. Né? E trabalhando dentro de diretrizes. Então, eu vejo que a vontade de se criar um time que não precisa estar fisicamente no mesmo lugar, basta você criar as diretrizes que são relacionadas a gerenciamento de equipe, a gestão de equipe. Porque também, multiprofissional hoje, quando a gente fala multiprofissional, Jacquard, a gente sabe que não é trabalho em equipe. Porque não adianta nada dentro de uma clínica. Tem 40 profissionais, cada um entra numa sala e vai embora, e eles não conversam entre si, centrados no cuidado do paciente. Multiprofissional, para mim, não significa nada. Interdisciplinar significa. Que é as questões que, através das reuniões, a gente consegue que você, como cirurgião, naquele paciente que está sendo discutido, você tenha humildade para ouvir como o psicólogo vê aquele paciente. Como que a enfermeira vê aquele paciente. Como que o fisioterapeuta vê aquele paciente? Como aquele educador físico vê o paciente? Então, primeiro, não julgue. É sem julgamento. Abra o olho e vê os diferentes olhares sobre um mesmo paciente. E aí começa a ter o aprendizado, porque cada um começa a aprender com quais ferramentas ou como aquela pessoa tem aquele mindset. E aí começa a se organizar baseado em diretrizes, entendeu? Para todo mundo entender e ter os consensos dentro da própria equipe, né? É isso. A gente tem o Fábio falando, realmente, ele atende a R$20 e o físio a R$10. Aí ele fala, tá tudo errado. Realmente, aí tá tudo errado. Não tem como você fazer isso, né? Sem valorizar a profissão, não tem como. Mas, e quando se trata no SUS, você tem alguma ideia de como a gente consegue implementar isso? Olha, sinceramente, já tem vários exemplos em oncologia, já tem vários exemplos em dor de centros de SUS de excelência em algumas capitais do Brasil, que dá para fazer um excelente trabalho com equipe interdisciplinar no SUS. O HC da USP, por exemplo, tem uma equipe interdisciplinar fantástica com um trabalho voltado para dor crônica. Então, existe sim possibilidades dentro de gestões públicas você fazer trabalhos interdisciplinares dentro de universidades. Trabalhando na USP de Ribeirão Preto, tem um excelente serviço especificamente de dor também, um serviço também de reabilitação de ombro, de ortopedia, e que é linkado os alunos de stricto sensu, de mestrado, doutorado, com os fisioterapeutas contratados, com os médicos. Então, existem muitos trabalhos de equipe de SUS
Ah, Eu não, sei que poderia. dúvida, acho que eu me expressei mal, mas a minha dúvida também, de novo, é Não, poderia voltar. ser muito maior, poderia, né, Jacar? Mas assim, É, minha dúvida é realmente como levar isso para as pequenas cidades ou SUS mundo afora, né? Esse é acho que é um grande desafio aí. Sem dúvida, nas universidades a gente tem esse acesso, né? Facilitado. eu, Muito bom, meu inclusive, agora amigo. às 9 horas, eu tenho uma reunião de equipe agora. Show de bola. Vou deixar, vou deixá-lo aí para sua reunião. Muito obrigado aí pela conversa, pelo papo. Pô, E obrigado a você, Jacar. Sabe que eu te admiro demais. Você é um cara super aberto. E desde o primeiro dia que eu te conheci, você sempre foi aberto para a equipe interdisciplinar, sempre teve uma visão ampla e também um amor muito claro pelo paciente, a vontade que você tem de ajudar, de informar um paciente e pacientes que já passaram por você. O relato sempre é esse, né? De você sendo uma pessoa que realmente quer ajudar o paciente de todas as maneiras e aberto a visão interdisciplinar. E cada vez mais um cara com uma curva e um sniper em paciente quando necessitar das suas mãos, não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista cirúrgico, eu acho que é esse o caminho da excelência, é o caminho da excelência contínua, né, Jacar? eu, e por incrível que pareça, acho que esse caminho é você fazer o mais simples, né? Você se colocar no lugar do paciente e fazer o que você falou. Eu me senti quando você falou sobre o que o paciente quer. É isso, assim, ele vem no consultório e fala, tá, como que eu posso te ajudar, né? Coloca no lugar da pessoa, né? Tenta entender um pouquinho da vida dele, um pouquinho, que seja da profissão, da parte social, o que ele faz no dia a dia, para poder tentar ajudar aquela pessoa, né? Perfeito. É isso aí. Isso só vai mudar, Jacar, isso só vai mudar se o modelo ético de saúde baseada em valor começar as remunerações em operadoras de saúde, começar a pagar o mérito, né, Jacar? Começar a Sim, pagar o resultado, começar a é, pagar quem gasta menos. Enquanto isso não acontecer, vai ficar realmente essas questões de quem deveria receber realmente porque está fazendo um trabalho, se sente injustiçado, se sente não agradecido, se sente não reconhecido. A gente tem um longo caminho pela frente e é importante a gente não negar hoje o caos que é ainda a questão do mundo da coluna, né, Jacar? O quanto tem sim, para melhorar ainda, né? sim, com certeza. É um longo trabalho, mas vamos em frente aí. Agradeço mais uma vez. E em Um nome grande da abraço, sociedade, Jacar. Um grande abraço para todo mundo que está assistindo aí. grande abraço. E em nome da Sociedade Brasileira de Coluna, agradecer a todos que participaram. E, Rodrigão, a gente se fala. Um abraço, meu amigo. Até mais, até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.